Olá pessoal, esse aqui é o Freud do Zero, aula 11. Estamos no livro do Jacques Sédat. Estamos no capítulo 7, chamado Constrição de Repetição. É um capítulo que tem uma temática assim, que eu acho densa e muito interessante, a parte que mais me interessa na psicanálise, pelo menos atualmente. Tanto é que eu vou fazer uma divisão dessa aula em três. Eu vou fazer essa primeira aula comentando da própria constrição de repetição, que ele coloca aqui, mas também falar sobre o tema da escolha dos cofrinhos, que o Freud faz um comentário no texto. Vou fazer uma segunda aula sobre o estranho na psicanálise, o infamiliar na psicanálise. Por fim, eu vou trazer o mais além do princípio do prazer para costurar um tema que é bem denso, que é um paradoxo, que é essa questão de uma repetição. A gente veio trabalhando a noção de repetição desde o começo da psicanálise. Então, se você pega aqui nesse capítulo 7, ele está lembrando, as histéricas sofrem de reminiscências, ou seja, elas sofrem de lembranças não historicizadas. Então, quando eu falo historicizar, eu tenho uma lembrança aqui, isso aqui é o eixo histórico do sujeito. As lembranças entram e passam a fazer parte da historicidade do sujeito, mas você tem aqueles elementos que ficam à margem ali, e o sujeito sofre justamente das assombrações dessas lembranças que não são historicizadas. E é muito interessante que isso que não é historicizado, até a gente tem uma ideia assim, que aprende várias vezes na faculdade, que o objetivo da psicanálise é trazer do inconsciente para a consciência. Se fosse assim, seria fácil, ou pelo menos do jeito que às vezes ensinam, Ah, tá, percebi, então é isso, voltou para a consciência, resolveu. A gente sabe que é mentira isso, O que retorna, o que a gente tem lá, o insight na análise, não é o conteúdo recalcado. Ali é só um derivado, é só um substituto. Então, quando você pega o texto recordar, repetir e elaborar, você vai entender claramente o que eu estou dizendo. O Freud começa pensando na psicanálise como um recordar. Então, algo ficou ali não historicizado, certo? Isso, então, vai ser lembrado na clínica, na análise, primeiro com a hipnose, depois com o método de associação livre, de indução do Freud. Então, aquilo vinha, tive um insight, eureka, saquei a catarse, resolvido. Só que a gente sabe que na prática não funciona assim. Se fosse assim, seria muito fácil fazer psicanálise, e não é assim. Apesar de algumas abordagens que pega um trecho da psicanálise e faz uma amarração meia boca, acaba fazendo isso, eu acho que é por aí. E não é isso, Não basta só se lembrar. Se fosse só se lembrar, eu já falei, eu seria milionário. Eu teria um drive-thru aqui na porta do consultório, separa, conta a sua história, eu aponto ali o que está recalcado, você lembra, pronto, lembrei e curou. Não é assim. Não é assim, e aí vem uma temática que é desgracenta, que é justamente o que está nesse capítulo aqui, que tem algo que você se recorda, mas não é exatamente isso que você se recorda. É a dificuldade de pensar a questão do que é recalcado, a questão desse material. Por isso que ele traz um trecho aqui, logo de cara, uma citação do Dostoiévski, que aliás é um autor favorito do Freud, muito do que você encontra na psicanálise já foi descrito por Dostoiévski. Ele diz assim, ele fala de uma lembrança, ele fala, essa lembrança ela é bastante conhecida, sabe-se que ela é conhecida, anda-se lado a lado com ela, mas essa palavra não pode voltar à memória, qualquer que seja a maneira de lutar com ela. Não consegue voltar. Então isso que nós recordamos não é exatamente daquilo que nós sofremos. Algo é recordado, mas isso que se recorda é um derivativo, é um substituto. Então não basta recordar. E aí o Freud vai então, pensando no recordar, repetir, elaborar, ele vai começar a focar no tema da questão da repetição. Repetição, a repetição com o pedido também, repetido, repetido, repetir, faça uma petição, repita a petição, 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 mas repetição daquilo que está ali reaparecendo. Então tem algo que reaparece, algo que é trazido então para o sujeito, não como lembrança, mas como repetição em ato, repetição de padrão, repetição de alguma coisa, até de sintoma, Então essa repetição aparece, só que não basta se recordar que repetição é essa para a coisa estar resolvida. É isso que algumas abordagens entendem e se enganam com isso, Se enganam assim, vou fingir que é isso, está resolvido. Por um lado funciona, quem faz análise sabe exatamente o que eu estou falando, quem é analista ou psicólogo sabe o que eu estou falando. Você percebe uma repetição, você pode apontar para o paciente a repetição, ele tem a sacada da repetição. Então, beleza, agora é só me controlar para não repetir. Aí eu pergunto para você, funciona? Não, você continua repetindo. Então a repetição não basta entender que você para. E eu garanto que todo mundo que está assistindo esse vídeo
Não importa, você pode ser psicanalista, psicólogo, padre, exorcista, serial killer, você pode ser o que for. Garanto que tem algo na sua história, na sua vida que se repete e você não consegue sair dessa repetição, né? Então Freud fala aí que tá, algo se repete e esse que se repete tem tudo a ver com o que a gente vai falar na constrição de repetição ou o automatismo da repetição. O Jacques Sedar não concorda muito com o termo compulsão de repetição. Na verdade eu queria pegar em francês como é que ficou, porque Jacques Sedar é francês e aí tem uma crítica com relação ao termo compulsão de repetição, que seria melhor constrição de repetição, ao invés de automatismo de repetição, mas eu queria ver no francês como ficaria, então quando eu fazer uma aula sobre as traduções eu posso aproveitar e trazer esse termo também. Enfim, é interessante isso que traz, porque vai aparecer algo que se repete, mas esse que se repete não é simples assim de ser rememorado. Por isso que o Freud o Jacques Sedar vai utilizar aqui a ideia da escolha dos cofrinhos. Também vai trazer daqui a pouco, vai ser a próxima aula, sobre o infamiliar, né, o estranho, que é um texto do Freud bem interessante, e vai finalizar com Para Além do Princípio do Prazer. Então tem algo que se repete, mas não se engane que o que se repete é o conhecido. Existe um mais além que um desconhecido. Fica nessa coisa assim, o conhecido desconhecido, que é a própria citação aqui de Dostoiévski. Então aqui ele vai colocar o quê, né? Ele traz então o que é uma repetição. Ele fala então que a repetição marca a obra da psicanálise, desde lá do... você pega as histéricas sofrem de reminiscências, né? Sofrem então de uma lembrança não historicizada, mas também traz outros momentos. Pode pegar aquilo que eu já falei em outras aulas, na Interpretação dos Sonhos, capítulo 7, na parte C, que vai dizer da experiência de amamentação e a tentativa de reencontrar aquela experiência de satisfação, né, que não é só a amamentação, é toda a experiência estética que envolve aquela situação da amamentação, o cheiro, o tato, o batimento cardíaco, o acalanto, o ninar, etc. e tal, cria uma experiência oceânica de completude, que é o que permite a vida existir, porque se não tivesse amor materno inicial, o sujeito humano não existe, de acordo com Winnicott, de acordo com Balint, de acordo com, sei lá, um monte de gente. Nós sabemos que necessariamente você só existe porque existe um outro que cuidou de você, né? Enfim, deixar para aprofundamentos para outro momento para quem tiver interesse. Então, existe uma busca de reencontrar essa experiência, né? O Freud chamou de uma tentativa de reencontrar o objeto para sempre perdido. O Lacan traz uma ideia que me interessa mais, assim, que o objeto nunca existiu. Então, para Freud, assim, na história do sujeito, teve lá uma cena em que ele teve esse objeto foi perdido. Para o Lacan, o lance é mais assim, nunca teve objeto, está sempre em busca de algo, mas quando você está aqui, você sempre supõe que na sua pré-história, que é esse momento anterior à sua história, você supõe uma completude ali, né? Sempre uma suposição de um narcisismo anterior que não necessariamente tem ocorrido. Não é à toa que ele diz que todos nós somos adotados, independente de ser adotado de fato ou não. Então, para o Freud existe um objeto para sempre perdido, para o Lacan existe um objeto que é inventado. É uma fantasia de completude do passado que é inventado. Então a gente está sempre em busca desse objeto que escapa, e o objeto não está lá. E aí o Jacques Sedar coloca, nós estamos em busca, na verdade, de reencontrar uma experiência, de reencontrar, ele põe aqui, a relação com a mãe que nunca se deixa para trás, né? E quando eu falo de mãe, lembre-se, não é a mãe, a pessoa, é o cuidado materno. É um tipo de cuidado, né? Então ele põe assim, nunca se deixa, pois, verdadeiramente a mãe, mesmo que a contragosto. É assim que a sexualidade infantil não desaparece, ela permanece o modelo de toda pulsão sexual, na medida em que houve experiência de satisfação. Então estamos marcados por essa busca que inicialmente foi dada, né, por uma experiência de um sentimento totalizante, totalizador, narcísico, que foi possibilitado pelo cuidado materno. E aí ele comenta aqui, né, do texto sobre o tema da escolha do cofrinho. Isso já que Sedar comenta aqui. Indico para vocês, quem quiser ler, é um texto de 1913, então está nessa década aí meio obscura para Freud, já está mais maduro, mas é a Primeira Guerra Mundial começando aqui, né? Ele escreve esses textos nessa época da Revolução da Clínica, uma das revoluções, que depois em 1920 chega lá no ápice, como além do princípio do prazer, e que em 23 vira o id e o ego, que é mais revolução ainda, enfim. Tanto é que o próximo texto é sobre o masoquismo, que é um texto mais para frente ainda, 1924, né? Então já é um Freud meio com um olhar pessimista para a coisa, mas interessante, assim, não vejo pessimista na verdade, né? Mas alguns o tratam assim.
E nesse texto aqui, o tema da escolha dos cofrinhos, ele traz duas cenas do Shakespeare, né? Uma cena do Mercador de Veneza, que lá a bela e sábia Pórcia, ela tem que escolher lá o candidato para se casar, e lá você tem 3 cofrinhos, um de ouro, um de prata e um de bronze, um de chumbo, desculpa, e cada um deles tem lá ele coloca aqui, o certo é que ele contém seu retrato, então tem o retrato e o que tiver o retrato vai ser o que vai se casar com ela, e o Bassânio, o terceiro dos pretendentes, ele escolhe o de chumbo, então ele consegue se casar com ela, porque estava lá por acaso. E ele fala como cada um teve que explicar o porquê de ter escolhido o de ouro, o de prata e o de chumbo. Ele fala, o mais enrolado estava, tinha que explicar o de chumbo. Mas é que o de chumbo, qual que é a sacada desse texto, pensando no Jacques Sedar? Já estava combinada a coisa. Você podia falar o que fosse do ouro, de prata, mas ela já tinha meio que combinado com o cara que ela queria, que estaria no de chumbo. Então ele sabia que era para escolher aquele. Então ele até fala, os argumentos eram péssimos, porém o destino já estava dado. Então quando você fala de chumbo, o terceiro da história tem a ver com esse destino, com a fatalidade da coisa. Então caminhando mais para frente, ele vai trazer o rei Lear, né, que também tem as 3 filhas, as 2 que puxam o saco do pai e rasgam de elogio, e a Cordélia que não diz nada, meio que despreza o pai, ama em silêncio, né, e até o Freud coloca assim, né, ó, a psicanálise nos dirá que nos sonhos a mudez é uma costumeira representação da morte. Então já vai dando essa ideia, o chumbo, o destino já estava certo que seria ali o pretendente, a silenciosa, que no fim das contas é o destino do pai, a única que de fato cuida do pai. Então o destino está dado ali, sempre nesse terceiro que é o chumbo, que é a morte, que é o silêncio. E ele vai trazer depois as moiras, né, dentro de uma mitologia, que vai falar da questão do destino, né? Então vai dizer assim, que existem leis naturais que regem a nossa existência, né? Só para entender, as moiras elas partem de uma ideia das graças e as horas, que era uma forma de dividir as estações do ano, que eram 3, inverno, primavera e verão, que depois você vai ter o acréscimo do outono e viram 4, mas os ciclos são em 3 aqui. E essa mesma regularidade das estações depois vai ser passado para esse mito sobre o destino. O tempo vira destino, então na história, e você vai ter esses 3 momentos aqui. E, bom, e ele vai colocar aqui, apesar dessa escolha, sempre você tem o terceiro, que é o destino da morte. Então você tem o primeiro ali, que até ele coloca assim, são os 9 meses de gestação, você depois tem o segundo, que é o 10º mês, que é o nascimento, e depois você tem o inevitável fim, que é a morte. Né? Então ele vai colocar aqui, por exemplo, ele vai dizer aqui na página 312, ó, a terceira das irmãs, dessa que eu falei agora, deve ser a deusa da morte, a morte mesma, mas no julgamento de Pares é a deusa do amor. No conto da Apuleia, uma beldade comparável a esta. No Mercador, a mulher mais bela e mais inteligente, Lear, é a única filha fiel. Pode haver contradição mais completa? Aí, no entanto, talvez se ache próximo a contradição ainda maior. Ela existe, de fato. Se cada vez se escolhe livremente entre as mulheres, nosso tema, e se a escolha recai sobre a morte que ninguém escolhe, afinal, pois dela cada um se tornará fatalmente vítima. Então, por que eu vou escolher a morte se a morte é o final de tudo? Então, ele vai colocar isso, ele vai trazer uma substituição pelo contrário, né, para não falar da morte, vai falar do amor como uma forma de negar esse destino que é a morte. E ele vai dizer o seguinte, ó, como é que ele coloca aqui? Ele diz assim, ó, olhando mais atentamente, percebemos que as distorções do mito original não são profundas o bastante para apagar seus vestígios. A livre escolha entre as 3 irmãs não é realmente uma livre escolha, pois precisa cair sobre a terceira, senão ocorrerá toda espécie de infortúnio como em Lear. Aí ele vai falar sobre o rei Lear no final, ele diz assim, né, ó, esse homem fadado a morrer, que é o rei velho já, esse homem fadado a morrer não quer renunciar ao amor da mulher, ele quer ouvir o quanto é amado. Recordemos a perturbadora cena final, um dos pontos culminantes da tragédia de um teatro grego. Lear traz o corpo de Cordélia nos braços, Cordélia é a morte. E aí diz mais embaixo.
Pode-se dizer, né, para finalizar aqui, que são representados neles os 3 laços inevitáveis que o homem tem com a mulher. Com a genitora, né, com a companheira e com a destruidora. Ou você pode colocar os 9 meses que eu falei da gestação, quando nasce e depois a morte, ou então a genitora, que é a mãe, a companheira, que é essa que vai ser o seu par, né, mesmo dentro do complexo de Édipo, obviamente, e que depois vai ser a destruidora, que vai finalmente cortar isso e vai criar uma relação muito estranha, né, que vai colocar aqui, ó. Ou as 3 formas que assume para ele a imagem da mãe no curso da própria vida. A própria mãe, a amada por ele, escolhida segundo a imagem daquela, e enfim a Mãe Terra, que de novo o acolhe em seu seio, que é a morte. Mas é em vão que o velho ambiciona o amor da mulher, tal como primeiramente recebeu da mãe. Apenas a terceira das criaturas do destino, né, que é a morte, a silenciosa deusa da morte, o tomará em seus braços. Então você pode querer reencontrar a sua própria mãe, a sua amada ou a sua genitora, a sua companheira, mas o que você vai encontrar no fim vai ser sempre a morte. A única que é certeza é o terceiro cofrinho, o cofrinho de chumbo. Então aquilo que o sujeito tenta, o que isso tem a ver, né? Que às vezes eu recebo uns e-mails assim, nossa, não entendi nada da aula. Tem que ler o texto aqui, ler o texto aqui. E dar umas viajadas comigo. Mas a ideia é assim, isso que é esse reencontro que nós buscamos, dessa mãe, como diz o Jacques Sedar, dessa experiência de cuidado materno, nunca vai ser reencontrado. O que você vai encontrar sempre é o desencontro com isso. Você busca uma repetição, ou melhor, você busca uma interpretação, a repetição que seja dentro de um sentido. Mas o que acontece, que seria o sentido, a pulsão de vida, as junções, as produções de sentido. Mas o que você encontra sempre nessa tentativa de elaboração da repetição é justamente a falta de sentido, justamente a morte, justamente o chumbo. Tá bom? Pouco viajante essa aula. Acho que a próxima aula vai ajudar um pouco a compreender essa, mas eu acho que a 3 dá uma amarração geral. Mas assim, indico muito ler o texto do Jacques Sedar. Não é um texto fácil. Eu indico ler esse texto do cofrinho do Freud para entender um pouco a ideia do que eu estou trazendo. E aí continuamos isso na próxima aula. Bons estudos!